Você tem algum tipo de problema que você precisa de fazer tarefas repetitivas todos os dias? Você já imaginou fazer um script automatizado que ele capture o preço do dólar todos os dias para você no Google? Se você se interessa por esse assunto, me acompanha nesse vídeo de hoje que eu vou te ensinar como que você faz um script Python para automatizar esse tipo de tarefa. Eu sou o PH, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vindo a este canal. Vamos deixar de enrolação e ir direto para o assunto. Primeiramente, nós vamos precisar de fazer a configuração do nosso ambiente de desenvolvimento. Então, nesse caso, eu vou utilizar a ideia da JetBrains, que é o PyCharm, e vou fazer também a configuração do Selenium, que nós vamos precisar para fazer o scrapping do dólar. Então, para você poder utilizar a ideia da JetBrains, que é o PyCharm, mas existem várias outras, eu vou entrar no site deles e fazer o login em minha conta. Eu já tenho o acesso educacional aos produtos deles, e você pode baixar, basicamente aqui, ó, o Toolbox App. Esse é muito bom porque você pode baixar outras IDEs conforme você for precisando. Então, por exemplo, o PyCharm é para Python, mas tem o IntelliJ IDEA, que é para Java, tem o DataGrip, que é para banco de dados. Então, eles têm várias soluções muito interessantes. E aí você não precisa de ficar instalando uma por uma pelo Toolbox, você já pode configurar tudo corretamente aí na sua máquina. Então, com o Toolbox instalado, vamos abrir ele aqui. Já vai abrir a barrinha. Então continue, vamos aceitar, português do Brasil, começar, e aqui ele já vem com a minha conta logada, não, então vamos clicar em entrar, vamos fazer o login. Ele vai pedir permissão para abrir o Toolbox, vamos clicar em abrir. E ele já vai logar na nossa conta e vai autorizar o acesso do download de várias aplicações. Então aqui agora nós podemos selecionar o PyCharm Community. O PyCharm Community ele é gratuito, então mesmo que você não tenha acesso educacional aos produtos da IntelliJ, você consegue instalar o PyCharm Community. Mas no meu caso eu vou instalar o PyCharm Profissional. Mas se você instalar o PyCharm Community, sem problema nenhum, você vai conseguir acompanhar esse método também tranquilamente. Perfeito. PyCharm instalado. Vamos abrir ele a primeira vez. Aqui ele pede para compartilhar, né, dados do usuário. Geralmente eu não marco essa opção. Não vamos importar nenhuma configuração. Vamos começar ele do zero. E tá aí. Nosso PyCharm está instalado e configurado na nossa máquina. Vamos criar o nosso primeiro projeto, que o próprio PyCharm vai gerenciar a instalação do Python para a gente no Windows. Então vamos criar um projeto Python. Pode ser por Python mesmo. Vamos colocar o nome dele de $scrapping. E aqui ele está falando que o interpretador base é o Python 3.9. Você pode escolher também o 3.10 se você desejar. Vou colocar o 3.10 e eu vou colocar aqui, ó, disponível para todos os projetos, para ele não baixar somente para esse projeto e depois a gente vai ter que fazer a configuração novamente. Então já deixa marcada essa opção que todos os projetos de agora para frente você vai poder utilizar essa versão do Python do PyCharm. Então vamos colocar create e ele vai fazer o download do Python e a instalação para a gente. Basta aguardar que rapidamente ele vai fazer essa configuração. Perfeito, ele fez a configuração, fez o download do Python e nós podemos confirmar essa instalação no Windows. Então se nós navegarmos nesse diretório C2 usuários, nome do seu usuário, aí no Windows tem um diretório que ele fica oculto, chamado AppData, local, programs, Python 3.10. Então a versão do Python está instalada nesta pasta. E por que eu estou mostrando isso? Porque nós vamos precisar de fazer a instalação do Chrome Driver ou do Gecko Driver. E na verdade o que é isso? Para a gente fazer o scrapping, nós vamos precisar de utilizar o Selenium. E o Selenium ele precisa de WebDrivers para ele poder funcionar. Então existem dois WebDrivers famosos que a galera geralmente utiliza, que é o WebDriver, caso você utilize Google Chrome, e o Gecko Driver, caso você utilize Mozilla Firefox. Independente, a instalação dos dois é igual. Então vamos começar aqui pelo Chrome Driver. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também para você poder acessar.
Antes de instalar o Chrome Driver, é necessário que você veja a versão do seu navegador. Então você pode clicar aqui sobre o Google Chrome. No meu caso, eu estou na versão 103.0, final 114. Então isso aqui que é importante, o começo e o final da minha versão. Nós podemos ver que já tem o WebDriver da versão 104. Aí você pode pensar, Paulo, eu vou instalar o WebDriver mais novo, né? Mas nem sempre ele vai funcionar no seu navegador. Então o ideal é que você baixe a versão correta do WebDriver para o seu navegador, para que você não tenha problema. Inclusive no futuro, você pode ter que voltar aqui no Chrome Driver e baixar o driver e instalar ele novamente, porque o seu script, eu fiz o meu script aqui, estava funcionando, no futuro talvez ele possa parar de funcionar. Então fique atento quanto a esses detalhes. Eu vou baixar a versão final 53, é a única que tem aqui para o 103 que se aproxima da minha. Então eu vou clicar aqui e vou baixar para o Windows 32. Apesar do meu sistema ser de 64 bits, pode baixar a versão 32 bits. Vamos fazer também a instalação do Gecko Driver somente a título ilustrativo, porque eu nem tenho o Mozilla Firefox. Mas vou mostrar para vocês que é a mesma coisa. Então aqui o Gecko Driver, você pode baixar, por exemplo, a última versão, que é o 0.31.0. Vamos baixar aqui, né, para Windows 64 bits. Aqui na documentação no GitHub tem falando certinho a versão do Mozilla que é compatível com esse Gecko Driver. Ele é um pouco menos chato com essa questão de versão do que o Chrome Driver, mas a instalação dos dois acontece da mesma forma. Então o Chrome Driver, tá aqui o Chrome Driver.exe e o Gecko Driver a gente tem o Gecko Driver.exe. Então nós vamos precisar de extrair esses dois exe do pasta .zip e vamos recortar eles e vamos colar na pasta de instalação do Python, que é essa que nós navegamos anteriormente. Colei eles aqui, tá feita a instalação dos nossos WebDrivers e o Selenium agora pode funcionar normalmente. Com o nosso projeto aberto, vamos iniciar o desenvolvimento do nosso script, da nossa aplicação. Então o PyCharm ele já traz esse projeto, esqueleto aqui pra gente, até vou desmarcar esse breakpoint. Nós já podemos também tirar esses comentários, tá? A gente não vai precisar deles. E a única coisa que esse script padrão que o PyCharm já traz pra gente é que ele tem o dunder main, então esse aqui já são parâmetros reservados da linguagem Python que identifica que esse trecho de código é o arquivo principal desse script, então ele tem que iniciar a execução por aqui. Então aqui ele já está chamando um outro método chamado print_high, onde ele vai executar alguma função. Nós vamos apagar esse método aqui também e eu vou colocar uma função chamada $scrapping. Por enquanto eu não vou retornar nada e dentro do main eu vou chamar a função $scrapping, basicamente. Até vou dar um print aqui, working, que ela vai printar no console se está tudo certo. Então eu vou executar esse script e ele printou para mim no terminal working. Então está funcionando aí a chamada do main. Outra coisa que nós devemos fazer é instalar o Selenium no nosso projeto. Então acho que até já tenho ele instalado aqui, mas para vocês instalarem basta digitar pipe install Selenium. E o que é o pipe, né? O pipe é o gerenciador de pacotes do Python. Ele é bem semelhante ao NPM do Node, do Composer do PHP, e ele tem uma série de pacotes que você pode instalar que vai te ajudar bastante aí na sua produtividade. Então, a gente utilizando o Python, ele até já deu aqui que já está satisfeito, já tinha feito a instalação anteriormente nesse projeto, mas possivelmente para você vai parecer que ele está baixando aí os pacotes do Selenium. Depois que você instalou com o pipe, você já consegue importar o Selenium. Então, from Selenium import WebDriver, por exemplo, que é o pacote principal dentro do Selenium que nós podemos utilizar. Então, feito isso, já estamos completos, né, para poder construir o nosso script e poder utilizar. Uma coisa interessante aqui do Python que vocês devem estar percebendo é que ele tem o venv, que é o Virtual Environment, né? Então o Python ele tem esse recurso para quê? Para que você instale pacotes específicos para cada projeto seu. Então quando você cria e configura um venv, o PyCharm já faz isso de forma automática, você está especificando para o ambiente de desenvolvimento que você está instalando pacotes específicos para aquele projeto. Então, por exemplo, você usou Selenium nesse projeto,
próximo projeto Python que você for criar, não necessariamente já vai ter o Selenium instalado. Isso é bastante importante, porque acaba que você não mistura os pacotes, não mistura as dependências entre os projetos. Eu acho bastante legal essa sacada do VEnv, tá? Mas isso eu estou explicando realmente a grosso modo, tem muito mais coisa por trás disso daí. Bom, vamos no Google, e no Google, o que nós devemos fazer no nosso script? Que ele pesquise o preço do dólar, e que ele pegue o preço do dólar aqui no Google, basicamente isso. Então vamos fazer isso dessa forma agora. Primeiro já vou até apagar aqui toda essa URL, deixar só google.com, vou copiar a URL e vamos fazer o Selenium abrir o Google. Para isso eu vou criar uma variável chamada driver, que vai chamar webdriver. E aqui a gente já pode escolher sobre o Chrome, né, ou o Firefox, porque nós configuramos o Chrome Driver ou o Gecko Driver, e você pode escolher de acordo com o que você tem disponível aí no seu ambiente de desenvolvimento. No meu caso eu vou chamar o Chrome, que é o que eu tenho aqui na minha máquina. Ele é um método, então vou instanciar e jogar isso dentro da variável driver. Dentro da variável driver nós vamos utilizar um método chamado get, e dentro desse método get nós passamos a URL que nós queremos chamar para que o Selenium abra o navegador para a gente. Eu vou dar também um time.sleep, que é um comando do Python, para que ele espere 10 segundos para que a gente possa ver na tela o que é que está acontecendo. Se eu executar esse script agora, eu vou ver que vai abrir a tela do Google, só que quem abriu foi o Selenium. E até apareceu que o Chrome está sendo controlado por um software de teste automatizado. Então, funcionou a nossa integração com o Chrome Driver, né? E eu consegui abrir um site com ele. E agora eu posso manipular esse site para fazer alguma função específica para mim. O que eu preciso que faça nesse script é que ele acione, né, esse input text. E dentro desse input text aqui, eu digite alguma coisa. Então eu cliquei em inspecionar o código fonte. Vai abrir essa telinha. Se eu clicar aqui no mousezinho e selecionar o campo de input text, que é o que eu preciso, ele vai selecionar no código fonte da página para mim qual que é o item correspondente. E existem várias formas de eu indicar para o Selenium identificar esse objeto e trazer para mim poder manipulá-lo. Uma das formas é utilizando o XPath. O XPath nada mais é do que um seletor, né? Uma tecnologia que permite que a gente selecione itens, encontre itens dentro do código-fonte da página. Mas explicando a grosso modo, basicamente é isso. Então nós podemos copiar esse XPath e colocá-los dentro do Selenium para que ele identifique. Então eu posso falar para o Selenium driver. Na verdade, o Selenium já deu um driver.get. Então o Selenium tem um método chamado sendCase, que na verdade eu acho que eu vou ter que colocar no driver de novo, que é find element. Então eu vou utilizar esse método para achar aquele seletor, e dentro desse método eu posso passar o XPath, e aí dentro do XPath eu posso usar o método sendCase. Esse método sendCase é como se eu estivesse digitando alguma coisa no teclado dentro daquele campo. Então dentro desse método eu posso passar a string que eu quero que ele digite, que por exemplo, preço do dólar. Se eu executar esse método agora, vamos ver o que é que acontece. Ele vai acessar e ele vai dar um erro. Muito interessante esses erros que o Selenium dá. Por quê? Porque a gente passou aqui, né, o find element, passamos o XPath, porém a gente precisa indicar para ele também o que é que a gente está utilizando como seletor para que ele identifique aquele elemento na nossa página. E dentro do Selenium, agora eu vou mostrar aqui um macetinho para vocês, ele tem várias opções, né? E uma dessas opções é utilizar o by. Então se eu colocar aqui no PyCharm, se eu colocar a descrição desse método, find element, a gente pode ver que ele tem o by. Então tem que passar o by para que ele identifique qual é o tipo de seletor que eu estou passando. Então para isso, eu nunca lembro de cabeça também. Para isso, vamos pesquisar no Google, né? By Selenium Python. E aí ele vai abrir a documentação do Selenium. Então aqui, ó, Selenium Python, read the docs, beleza? Então locating elements, a gente pode copiar aqui esse pacote, né, que é o selenium.webdriver.com.by, e importar ele dentro do nosso projeto. E aí a gente pode indicar qual que é o seletor que a gente está utilizando. Então é by
ponto, e aqui tem várias opções. Então, por exemplo, o XPath, que é o que a gente está utilizando, a gente pode passar pelo ID, pelo nome, pelo seletor CSS, pelo nome da classe, pelo link de texto. Então tem várias opções e de acordo com o seu projeto você vai ter que utilizar um ou outro, você vai ver que conforme você for tendo experiência no Selenium, você vai ver que um é mais fácil do que o outro, dependendo do tipo de projeto e dependendo do jeito que está o código-fonte da página que você está analisando. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o XPath. E agora sim, se eu executar, ele vai funcionar e vai digitar aqui para a gente o preço do dólar. Tranquilo, tudo certo. Porém, ele não digitou, né? Ele só parou por aí, ele não fez a pesquisa. Então existem duas formas de nós fazermos a pesquisa, né? A primeira forma é nós clicarmos no botão do Google, então pesquisa no Google, e outra forma é como se nós digitássemos Enter no teclado. E as duas formas são possíveis de fazer. Então, para a gente digitar aqui pesquisa no Google, basta eu fazer o mesmo processo, eu pego o seletor, seleciono o botão, copio o XPath dele, venho aqui no PyCharm e dou um driver.findElement by XPath novamente, passo o seletor e dou um clique. E aí ele vai executar e vai realmente fazer a pesquisa e vai aparecer a tela de pesquisa do Google. Então, tudo certo, até aí o nosso script está com o funcionamento correto. Porém, se eu vier no Google agora novamente e pesquisar Selenium Case, ele já vai trazer para mim também os tipos de case que já vem mapeado do teclado. Então é esse pacote aqui, ó, selenium.webdriver.com.case. Então, se eu copiar e importar esse pacote aqui no meu projeto, esse pacote, essa classe, eu posso, ao invés de dar o clique, eu posso dar na verdade aqui não vai ser o botão, né? Então eu vou copiar da linha de cima, que é o seletor, que é a barra de digitação do texto. E se eu mandar o send keys, ele vai como se fosse digitar pelo teclado, porém eu posso apertar a constante keys.enter, que ele já tem mapeado do meu teclado. Isso aqui vai funcionar como se fosse o clique também. Então se eu der um run main, ele vai digitar e vai pesquisar também. As duas soluções são possíveis e são interessantes de se fazer. Preço do dólar. Se nós digitarmos aqui no Google, nós vamos pegar o preço do dólar aqui. E aqui dentro dessa página nós temos também uma lista com vários tipos de moeda, né, que nós podemos pesquisar também. E se eu pegar o XPath desse select, desse atributo select, né, HTML, até apareceu aqui para mim select, eu posso iterar utilizando o Selenium, tá? Então esse recurso é bastante interessante. Porém o select ele é um seletor especial, ele não é tão simples quanto o input text ou quanto o text, né, propriamente dito. Para isso, basta nós pesquisarmos aqui na documentação do Selenium, né, select Python. Nós vamos achar a documentação dele, né, trabalhando com o elemento select. E aqui você pode iterar por outras linguagens também que o Selenium suporta. Então, para nós trabalharmos com select, basta pegarmos, né, esse pacote, importarmos lá no nosso projeto. Então, vamos importar ele aqui. E aqui ele fala que nós temos que achar o elemento, né? Então você pode, aqui ele está mostrando pelo ID, nós estamos trabalhando pelo XPath. E eu posso utilizar essa classe select, passar o meu atributo, né, desde que seja select lá no na nossa página HTML, que ele vai trazer um select object para a gente. Então vamos fazer isso, vamos pegar aqui o nosso select, vamos colocar aqui que é pelo XPath. E no Google nós vamos conseguir copiar esse atributo. Ó. Então vamos inspecionar, copiei, cliquei com o botão direito, copiei e vou colocar aqui o nosso XPath. Perfeito. Então nós temos o elemento, né, select, e nós temos o select object. Perfeito. Vamos ver o que a documentação fala. Então temos o select aqui em HTML. E aqui nós temos várias formas de identificar os nossos itens, né? Então tem o by index, temos o by value, temos o by visible text. Então nós podemos utilizar
desses métodos. O método que nós vamos utilizar é pelo texto visível, né? By Visible Text. Por quê? Porque nós podemos iterar pelo valor que está aqui nessa lista e confirmar e trazer o valor daquela moeda para a gente. Então vamos utilizar o Select by Visible Text e vamos colocar aqui, por exemplo, o valor do dólar australiano, né? Então vamos digitar esse valor aqui, ó, dólar australiano. Beleza. Se eu vier aqui agora e clicar aqui, copiar o valor do dólar australiano, o XPath desse valor, que é o mesmo que eu tenho aqui em cima, eu tenho que ver 3,74. Então vou colocar aqui, ó, price dólar australiano recebe driver ponto find element by XPath, e aí tá o nosso texto ponto text, nosso elemento ponto text. E eu vou dar um print, né, do dólar australiano em reais, que vai ser o price dólar australiano, e aqui eu tenho o preço do dólar americano. Então vamos executar isso aqui, ver se isso aqui realmente vai funcionar ou se vai dar algum erro. Executando o nosso método main, ele vai entrar no Google, vai pesquisar, ó, já mudou para 3,74. Então aparentemente na página deu tudo certo. E aqui no dólar australiano, ele trouxe 5,41. Na verdade ele trouxe o valor do dólar americano duas vezes. E por que isso acontece? E isso é bastante interessante com o Selenium. Porque o Selenium ele precisa que a página seja renderizada para que ele consiga pegar o valor do dado e trazer para a gente. Então existe um tempo, né, um delay para que esse valor seja renderizado para que ele não pegue o valor do objeto anterior. Então para isso, quando eu coloquei aqui, ó, Select by Visible Text, dólar australiano, eu preciso que ele dê um sleep. Então eu preciso que o sistema espere pelo menos um segundo para que ele renderize aquela página e que ele consiga capturar o dado. Vamos executar aqui novamente e ver se isso vai dar certo. Então, mudou para 3,74, 5,41 e agora deu certo, ó. Então o Selenium ele trabalha de uma forma tão rápida que se a gente não der esses delays, né, se a gente não der esse tempo entre as requisições, pode ser que pareça que o nosso código esteja quebrado, mas na verdade ele não está. Eu já tinha colocado no GitHub, até vou deixar o link na descrição, uma lista com vários tipos de moedas para nós trabalharmos, né? Então vamos fazer um for e esse for vai iterar automaticamente naquela lista e trazer os valores para a gente. Você pode conferir todo o código, o link está na descrição, e eu até copiei aqui essa lista para a gente não perder muito tempo. Então vamos fazer um for para iterar nessa lista. Um for vai passar iterando, né, sobre cada valor dessa lista. Então no Python a gente consegue fazer for muito fácil. Então vou pegar, por exemplo, vou chamar minha variável de value e ele vai iterar na lista que chama types of money. Tá? Então minha lista chama types of money. E o que esse for quer dizer? Quer dizer que cada valor dessa lista ele vai jogar dentro dessa variável value. E aí se eu der um print nesse value, ele vai ter que printar no terminal todos os valores daquela lista. Então ele vai entrar no Selenium, vai fazer todo aquele processo que o nosso script já está fazendo. E ele printou aqui, ó, dólar surinamês, dólar canadense, dólar australiano, dólar americano. Então eu vou colocar agora o valor de cada dólar aqui na frente. Então agora vamos dar uma reorganizada nesse nosso código. Tá? Eu sempre gosto de fazer um método para pegar o valor do dólar. Então aqui no Python que a gente criar métodos também é bastante simples. Então eu vou criar aqui getValue of dollar. E eu preciso de passar o driver. Vocês já vão entender por que eu preciso de passar o driver. O valor que pega o variável que pega o valor do dólar é essa variável aqui. Então eu vou recortar, vou colar aqui dentro, né? Vou tirar esse price of day e agora eu vou dar um return. Ele vai retornar o valor dessa variável, desse método, né? Que é o texto que contém o preço do dólar
daquele dia. Por quê? Porque dentro do for agora eu vou chamar o getValueOfDollar e ele vai pegar esse valor de vários tipos de dólar diferentes. Então eu preciso do driver aqui, porque o driver é o Selenium que está controlando aquela página. Então eu preciso dele para que ele ache o elemento que está com o XPF que tem o valor do dólar e retorne para mim. Basicamente isso. Aqui eu vou tirar esse valor, porque vai ficar dando erro. E aqui dentro do for, a gente iterou e apareceu todos os valores. Beleza. Só que agora eu preciso de pegar o select, né? E iterar nesses valores. Então, por exemplo, eu vou dar um Ctrl X aqui. E esse select ele tem que ir dentro do nosso for. Que foi o mesmo procedimento que nós fizemos ali para pegar o dólar australiano. Só que agora ele não vai pegar mais só o dólar australiano. Ele vai pegar de todos os valores, né? A cada iteração ele vai pegar dos valores dessa lista. E eu vou precisar também de dar um time.sleep de 1 segundo, porque eu tive que esperar 1 segundo aqui para que ele não dê aquele problema de carregamento da página, tá? Então peguei aqui, select by visible text, e aqui embaixo eu printei, né? Preço do dólar. Só que agora, na verdade estava aqui, né? O preço do dólar australiano, que nada mais é aquele trecho de código que eu coloquei dentro da função. Então, para que eu pegue agora o price of dollar, eu posso chamar o getValueOfDollar passando o driver. Vamos ver se isso está certo. Vamos só dar um print price of dollar, tá? Então, esse método aqui eu vou apagar. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Vamos executar. Pegou o preço do dólar, 5,41, 3,74, 5,41, 2,68. Então ele está iterando na lista e está realmente trazendo o valor do dólar para a gente de vários tipos de moeda. Olha só que legal, está passando dólar Trindade e Tobago, do Caribe, dólar fijiano, guianense. Vamos esperar ele fazer essa execução e ver se no terminal a gente vai conseguir printar tudo certinho. Ó, aparentemente ele terminou, está naqueles 10 segundos finais. E ele printou aqui, ó, o valor de cada um dos dólares. Só que dessa forma aqui ainda tá meio amador, né? Porque eu não sei qual dólar é referente a esse valor. Então vamos corrigir isso agora. Eu tenho o value, né? E eu tenho o price of dollar. Então eu posso dar um print, né, do value. Mais no Python para a gente concatenar. Posso dar aqui 2 pontos. Reais. E dar o preço do dólar. Perfeito. Basicamente isso, acho que já vai resolver aqui o nosso problema. Vamos executar novamente. Eu até já vou colocar aqui do lado. Ele está executando o preço do dólar. Dólar americano, 5,41. Dólar australiano. Dólar bramense. Dólar barbadense. Então, nosso script está funcionando, né? A gente modularizou. A gente conseguiu entrar no Google, nós conseguimos fazer essa configuração, conseguimos pegar uma lista e conseguimos iterar e trazer o valor de cada um dos dólares aí para que a gente possa iterar, para que a gente possa alimentar uma API com Python, para que a gente possa exportar isso numa planilha, para que a gente possa fazer várias coisas. Eu vou dar um bônus para vocês, que eu vou ensinar como que vocês conseguem fazer a programação disso aqui, para que isso aqui se torne uma execução diária, né? Uma execução automática. Então, por exemplo, eu fiz um script desse, eu preciso de monitorar todos os dias o preço do dólar. Eu vou instalar esse script no servidor, por exemplo. E aí eu não preciso de ir lá todo santo dia para executar esse script para que ele fique executando para mim. Existem várias formas de fazer, tá? Essa é uma das formas, que não é uma forma ainda tão profissional, mas para que você que está iniciando agora nesse mundo de scrapping, de Python, de Selenium, já é uma forma interessante, já vai resolver vários problemas aí que você tem. Então, a gente deu aqui um time.sleep de 1 e aqui eu dei um time.sleep de 10. E aqui ele sai, né? Se eu fizer aqui um laço de repetição aqui dentro desse método, ou aqui dentro do main, então vamos fazer dentro do main. Se eu dar um while true,
While é um last repetição. Então esse last repetição ele funciona enquanto há alguma condição, ele executa. E como eu dei que a condição vai ser sempre verdadeira, ele sempre vai executar. A não ser que aconteça alguma coisa aqui e quebre o funcionamento do script. Então com esse while true, a cada 10 segundos que eu coloquei aqui, ele vai executar esse script. Então ó, while true, ele vai fazer ali a pesquisa dos dólares, né? Então eu vou colocar aqui de ladinho, a gente vai ver que ele está alimentando aqui os valores da cotação dos dólares diariamente. E aí, finalizada essa execução, ele espera 10 segundos e ele fecha. Esperou os 10 segundos, ele fecha, ele vai voltar no main e ele vai falar, opa, tô no last repetição, então vou ter que executar novamente. E ele começa a fazer o procedimento novamente e começa a alimentar aqui. Perfeito, a gente já tem um laço infinito aqui que fica repetindo várias vezes. Para a gente fazer o cálculo correto, né, para que seja executado uma vez a cada dia, então nós podemos fazer a seguinte conta. Um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos e um dia tem 24 horas. Então a gente tem um delay de 86.400 segundos que configura um dia. Tá? Eu tiro o ponto aqui, que é o número inteiro. Então aqui eu até vou comentar aqui, ó. Tempo de um dia em segundos. Então, só com essa configuração aqui, com essa linha, nós já conseguimos fazer com que ele execute uma vez a cada dia e alimente aí o que você seja lá que você tenha, o seu back-end, ou que você tenha uma API, ou que você tenha que alimentar um sistema de terceiro independente. Então, se eu executar aqui novamente, você vai ver que ele vai executar, porém o sleep agora vai ser grande. Então ele só vai executar daqui um dia exato para que esse script execute novamente. Então esse eu queria entregar para vocês, esse é um over delivery desse vídeo e é bastante útil, né? Se você ainda não conhece Selenium, se esse é o primeiro contato que você está tendo com Selenium, com Scrapping, com Python, deixa aqui nos comentários, vai ser bastante interessante ter o feedback de vocês, que vai me orientar também a produzir conteúdos mais relevantes para esse canal. E se você chegou até aqui, se considere em se inscrever nesse canal, que você vai me ajudar a continuar produzindo esses conteúdos, e deixe aí nos comentários que tipo de conteúdo que você gostaria que eu produzisse para te ajudar a resolver algum tipo de tarefa. Forte abraço, eu te vejo no próximo vídeo.